correlações. E o ápice, o touro ápice, ele é a encarnação do Deus Criador Ptah, né? Ptah é um Deus Criador, né? Como eu falei para vocês, o touro ápice, ele é a encarnação desse Deus. Então, esses touros, eles são adorados, eles vivem no luxo, como eu falei, até serem sacrificados, mas eles são considerados encarnações desse Deus Criador Ptah, muito importante lá no panteão dos deuses egípcios, né? Ele serve tipo de um mediador entre a humanidade e o deus Osíris. Então, essa atribuição é colocada para Serapis. Ele é tipo um mediador entre a humanidade e o Deus Criador. Esse é o Serapis também, tá? Então, a ideia de um terapeuta, ela começou ali em Mênfis, no Egito, tá? Tem documentação sobre isso. Ela foi adotada ali na dinastia Ptolomaica por Ptolomeu I, o primeiro faraó da dinastia Ptolomaica, que era ali o grego macedônio e tal, da dinastia egípcia, né? Dessa dinastia egípcia. E ele buscava essa forma, realmente, de unificar tudo, né? Religião, cultura, né? Cultura egípcia, grega, né? Nessa espécie desse sincretismo, né? Uma forma de pacificar, né? Esses povos, né? De governar melhor. Então ele construiu, uma das primeiras obras que ele fez foi o templo de adoração dos Serapis. Pena que não deu para trazer aqui, era muita imagem, mas tem, se vocês pesquisarem, a arqueologia já mostra lá as fundações desse templo, né, o que restou. Serapeus, né? Serapeu de Alexandria. Porque se você colocar Serapeu, você vai encontrar Serapeu de Saqqara, que é outra coisa mais antigo, até um templo subterrâneo. Esse de Saqqara, bem interessante. Mas esse que eu estou falando é o Serapeu de Alexandria, que é dos Ptolomeus. Você encontra ali escavação. Eu mostro na live que eu fiz desse tema, eu mostrei detalhes lá. Então, e ele está localizado, como eu falei, bem próximo da Biblioteca de Alexandria, que atraía ali diversos peregrinos ao local, estudiosos, né, dessa forma, expandindo esse culto, deixando o Deus Serapis famoso, conhecido, né, e algumas estátuas e representações também, tem algumas representações dele, do Serapis, com um cão de 3 cabeças, que é o Cérbero, acredito que muitos já conhecem da mitologia, né, a mitologia grega, e esse cão de 3 cabeças, o Cérbero, ele significa justamente o guardião da porta do inferno. Então ele estava ali representado, porque diziam que o Serapis, e aí você vê uma associação com o submundo, o Duat de Osíris, né? Então o Serapis também tinha essa função de guardião ali da porta, como ele julgava, né, os pecados. Ele tinha a chave da porta do Hades. Pois é, exatamente. Igualzinho alguém. Ele tinha a chave, ele foi lá, ele tinha a chave da porta do Hades. E aí ele está associado. Eu não me recordava, que eu já estudei sobre Serafis, mas tem muitos anos realmente. Antes de entrar na live, eu estava conversando isso com a minha esposa. Que eu estudei sobre Serafis, eu estava no seminário teológico, comentava alguma outra coisa com um amigo, mas era na época que tinha blog, nem tinha YouTube, essas coisas assim direito e coisa e tal. E aí a gente conversava algumas coisas, ficava, não pode falar isso não, rapaz, deixa isso aí pra lá. E hoje a gente tem acesso aí. Hoje a gente tem acesso a tudo, a vários artigos, né, mostrando documentação importante, mostrando iconografias, né, cultura material. Então isso que é importante. Eu não lembrava do outro nome, Serafis Crestus. Serafis Crestus, exatamente. Então ele também está associado à questão da colheita do trigo, né? Então ele também tem um recipiente de trigo, isso aí é um recipiente de trigo na cabeça dele, chamado de Corbélia Sagrada dos Mistérios. Então tem essa associação ao trigo, né? Realmente é bem chamativo esse recipiente, né? Então, por causa dos peregrinos, pessoal, que iam ali nessa biblioteca, vizinha ao templo deles, dos Serapis, né? A palavra de Serapis, ela se espalhou rapidamente por todo mundo conhecido, e ele, inclusive, passou a ter forte influência, como eu falei para vocês, no Império Romano.
Ele era uma espécie, e como eu falei também, de Deus esponja, capaz de absorver, adaptar, adotar qualquer cultura para onde ele fosse levado, ele se adaptava. E ele foi bastante cultuado pelos romanos. Né? Você vê que rapidamente os romanos estavam ali cultuando Mitra, estavam cultuando Serapis, depois deixaram todo mundo por Jesus. Entendeu? Então você vê que a construção do cristianismo romano, com certeza teve ali várias influências. Né? Sim, sim, sim. Então, é o que nos faz perceber toda essa influência, né, sobre essa construção ali, principalmente o cristianismo romano. Quem acompanha os estudos envolvendo a teoria flaviana, né, a questão do historiador Flávio Josefo, vai ver que houve, né, toda essa influência naquele momento na construção, né, ali dos evangelhos do Novo Testamento também, né, toda essa influência e no próprio personagem Jesus. Então, utilizando-se ali de questões envolvendo ressurreição, vida eterna, cura, porque o Serapis era muito conhecido por essa questão de cura. Né? O fato de Apis ter uma encarnação do Deus Criador, no caso, passou isso para o Serapis, de ser um mediador entre a humanidade e o Criador, tudo isso lembra os conceitos de Jesus. Sim, a própria totalmente. cruz ansata egípcia, né, o Ankh, que simboliza a vida eterna, a eternidade, né, que acabou se tornando a cruz romana utilizada no cristianismo como símbolo, né, depois há alguns que defendem, alguns pesquisadores que defendem essa influência, ou seja, já havia um Cristo antes de Jesus, antes do Jesus já havia um Cristo bastante adorado, disseminado, né, e Apis também era filho de Ísis, a questão da mãe virgem, né, e tal. Ele se origina a partir de Ísis, né? Então, tanto Serapis como Jesus, eles são colocados ali como professores sábios. Como falei, Serapis, ele era chamado de oráculo da sabedoria, por isso que ele sempre está representado, geralmente, com a boca aberta, um pouco aberta, né? Então, lembrando que o Jesus de Roma, ele é colocado como uma pessoa de carne e osso, por alguns. Teve até concílios, né, onde foram debater sobre isso. Alguns defendiam a visão mais gnóstica, né, e esses foram perseguidos, de um Jesus místico. E aí outros vieram, não, tem que ser ele foi um homem também, o Jesus humano também e tal. E lembrando que Serapis é um deus, né, ele é colocado realmente como um deus, um ser místico. Né. Foram escritas, professoras, histórias, mitologias de Serafis como um homem, como quem caminhou, como quem conversou com outros humanos, ou ficou só no sentido mais representativo e metafísico? Olha, ficou, pelo que eu li até agora, ficou mais no sentido metafísico, sabe? Era uma divindade. Uma divindade que tinha o poder de cura, né, e tal, que tinha que ser adorada, cultuada, de uns ritos, né, ali que as procissões que eram realizadas, toda aquela ritualística, os sacrifícios, né, e tudo mais. Mas até onde eu li era uma questão mais metafísica, né? Já o Jesus, que para os gnósticos era um Jesus místico, mas ali quando chegou no Império Romano, né, quando foram oficializar ali o cristianismo, né, teve aqueles concílios e tudo, eles debatiam muito essa questão, né, do Jesus místico e o Jesus humano. Sim. E aí eles fizeram o que queriam, né? Quem fosse contra era perseguido, era preso, era assim excomungado, era heresia, né? A pessoa era excomungada. Até hoje, mudou nada. Até hoje. Exatamente. Hoje eles fazem, eles não podem fazer fisicamente, mas eles fazem socialmente. Social, fazem o expurgo social, assassinato de reputação, não conversam com aquela pessoa, não fazem negócio com aquela pessoa, não dão credibilidade ao que aquela pessoa fala, ainda que esteja evidenciado. Entendeu? É a mesma coisa até hoje. Exatamente. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel